Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, chegou a hora. A hora de Alexandre Moraes e Paulo Gonet, de o Poder Judiciário, Sistema de Justiça brasileiro, dar o troco nos agressores e, sobretudo, agora, de forma surpreendente e até inusitada na história desse país, dá o troco também num líder de uma potência estrangeira que se arrogou em juiz, ele mesmo, juiz dos nossos juízes, né? Juiz da nossa democracia, que vem se intrometendo nas questões de Estado, dizendo loucuras, coisas sem sentido, como que o presidente da República poderia sustar a ação penal contra Jair Bolsonaro, como se o Lula tivesse poder para isso, né? Na verdade, essa agressão do Bolsonaro, do Donald Trump, ela parte do princípio que esse país é uma bagunça, que não tem instituições e que tudo pode ser resolvido via conchavos em algum canto escuro dos desvãos do poder, né? Então eles acham que o Lula se reúne com Alexandre de Moraes e lá ele dá uma ordem, olha, para tudo contra o Bolsonaro e vai acontecer. Seja como for, amanhã começa o fim de Bolsonaro como político. Bolsonaro e outros, né? Você tem Braga Neto, tem todos eles, mas quem é que importa nessa questão, até por conta do que está fazendo Donald Trump, é Jair Bolsonaro. E amanhã começa o fim dele, é o começo do fim, porque a alegação da Procuradoria-Geral da República, ou seja, da promotoria, vai ser por penas duríssimas e vai ser por pena máxima. E essa pena máxima será de 40 a 43 anos, é o número que gira por aí. Os aliados dele falam em 20 anos, os advogados do Bolsonaro falam em 30 anos, mas o Procurador-Geral da República, diante das ameaças do bolsonarismo a eles, ao Poder Judiciário, ao sistema de justiça, até o Procurador-Geral da República, inclusive ameaçando a família dessas pessoas, desses homens da lei, a condenação vai ser duríssima, o pedido de pena para ele vai ser a pena máxima, que vai bater em 4 décadas, e se for equiparado, esses crimes forem equiparados a crime hediondo, então aí o que vai acontecer é que ele vai ter que cumprir 1/3 da pena em regime fechado. 1/3 da pena em regime fechado, estamos falando aí de 15 anos de cadeia para mais, né? 15 anos de cadeia, 17 anos em regime fechado. Não vai dar para sair da cadeia antes de 10 anos. Ou seja, vai custar caro para o Jair Bolsonaro o que ele tem feito nesse país. Senhoras e senhores, vamos assistir a essas informações que eu reuni sobre esse assunto. Gostaria de cumprimentar as dignas autoridades que compõem este dispositivo e já foram devidamente nominadas, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É bem conhecida. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falando. Prédio de arquivos históricos. A frase lançada por um personagem de um dos maiores escritores universais. A frase é: o que é passado é prólogo. A frase nos desperta
o aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser. A solenidade deste 8 de janeiro toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano precisamente. Os estilhaços das vidraças das sedes dos poderes, os destroços a que foram reduzidos em poucos instantes obras de artes, ambientes e instrumentos de trabalho, além das imundícies esparramadas nos centros simbólicos da vida institucional, não podem ser esquecidos. Permanecem como admoestação de que a solidez da democracia, que afinal triunfou, não é fato que não mereça permanente cuidado e que não exija constante zelo e reafirmação. Mesmo a mais célebre das democracias contemporâneas não se viu livre dos cruentos ataques em tempos próximos de índole assemelhada à que sofremos. Daí a sobressaída atualidade de outra máxima do bom senso, bastante difundida e que também nos vem da inteligência política do mundo setentrional. Ali, a modo de conclamação, é-nos imposto à consciência que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se é controversa a autoria, a frase do século XVIII se mostra de permanente valia no que expressa, na medida em que hoje não se compreende liberdade sem regime democrático. Há que estar sempre vigilante para que a democracia não só sobre perante acometimentos de ímpeto autoritário. Essa vigilância para o Ministério Público consiste em reagir ao que se fez no passado, também para que se recorde que atos de violência contra a democracia hão de ter consequências penais para quem quer que a eles se dedique. Não deve causar surpresa, mas deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas de não importa que status social venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático. É o próprio povo, por meio das leis concebidas por seus representantes eleitos, quem impõe que sejam tratadas como crime as inadmissíveis instigações e insurgências contra a democracia. Portanto, é o próprio povo que situa no grau máximo do repúdio social como crime atitudes desse jaez, da mesma forma como não tolera outras tantas vilezas que abalam o cotidiano seguro e a tranquila convivência social. Cabe ao Ministério Público o que já vem sendo feito há um ano: apurar a responsabilidade de todos e propor ao Judiciário os castigos merecidos. Essa é a nossa forma de prevenir que o passado que se lamenta não ressurja recrudescido e venha desordenar o porvir. Atentos sempre para que o passado é prólogo. Essa é também a parte que nos compete, na vigilância para que a liberdade sempre prospere. Muito obrigado. Ouve-se agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e em nome deles cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo. Cumprimento o senador Rodrigo Pacheco, em seu nome, todos os parlamentares, senadores e deputados federais aqui presentes. Cumprimento o meu presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentando aqui também os colegas que estão
presentes, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Cristiano Zanin, o futuro ministro Flávio Dino. Cumprimento também os sempre ministros Aires Brito e Ricardo Lewandowski. Cumprimento especial a minha também sempre presidente, ministra Rosa Weber, aqui presente. Cumprimento todos os membros do Ministério Público, em nome do Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, todos os governadores e governadoras de Estado, em nome da governadora Fátima Bezerra, senhores e senhoras. A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, me parece necessário reafirmarmos 3 importantes questões. Uma em relação ao passado, uma em relação ao presente e uma em relação ao futuro. Em relação ao passado, não só é o momento de reafirmação da solidez, da resiliência da República Brasileira e da força de nossas instituições, mas também de celebrar a união de todas as autoridades dos 3 poderes em torno da Constituição e em defesa da democracia ocorrida há um ano atrás. Presidente Lula, presidente Pacheco, meu presidente Luiz Roberto Barroso, eu peço licença para celebrar essa união, fazendo um agradecimento em nome de todos os democratas do país, a nossa sempre presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Ela vai ficar brava comigo. Com coragem, firmeza, competência e genuíno senso de liderança, a ministra Rosa Weber nos conduziu serenamente na reconstrução física do Supremo Tribunal Federal, em tempo recorde e para a abertura do ano judiciário em 1º de fevereiro. Mas mais do que isso, a liderança da ministra Rosa Weber garantiu que o Supremo Tribunal Federal não deixasse de cumprir sua missão constitucional nem por um minuto sequer. Ministra Rosa Weber, no dia 9 de janeiro, convocou sessão virtual permanente durante todo o mês de janeiro. Ministra Rosa deixou bem claro a todos os golpistas que o Poder Judiciário é muito mais do que prédios, tijolos, mármore, construções. O Poder Judiciário é devoção à Constituição Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu hoje os interrogatórios no julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 réus foram ouvidos em ordem alfabética, começando pelo ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier. Vivemos um tempo de chantagem e Bolsonaro tem chantageado o país de todas as formas. O seu filho tem feito, seu filho 03, tem feito ameaças ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, depois das ameaças de Donald Trump, ele vem a público e fala que para haver paz na economia e paz em geral no Brasil, tem que dar anistia para ele. É uma bofetada na cara da nação, inclusive daqueles que não entendem o que é que está acontecendo nesse país. Mas para aqueles que entendem, são aqueles para os quais eu estou falando, e essa galhofa do Bolsonaro, essas piadas que ele faz, esse deboche que ele faz das nossas instituições, tudo isso chega ao fim amanhã. Eu vou explicar por quê. Bom, primeiro que essa tarifa
segundo o cientista político, essas tarifas do Trump vão ser prejudiciais para ele por várias razões políticas, mas também por razões legais. Veja só, o futuro do Bolsonaro está nas mãos do Gonê. O Supremo Tribunal Federal costuma decretar a prisão de um réu após o julgamento da ação penal, mas ele não vai, pode ser que não vai esperar o fim desse julgamento, porque há, inclusive, a possibilidade, eu não acredito que seja muito grande, mas há a possibilidade de amanhã este homem que você está vendo aí, quando divulgar suas alegações finais, nelas contenha o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Nós vamos falar com mais detalhes disso mais tarde, ainda nesse domingo. Mas amanhã o que ele pretende fazer é o que a imprensa está chamando de uma acusação, uma alegação final, contendo a acusação final duríssima. E o que se espera é que Bolsonaro venha a ser penalizado com as penas máximas, que são muito pesadas. Veja, aqui é a ação penal 2668, que inclusive nem é tão grande, nem tão antiga assim. Ela foi aberta em abril de 2025, com a aceitação pelo STF da denúncia do Procurador-Geral da República, e teve já alguns andamentos. Veja só que um desses andamentos é o indeferimento da tentativa dos golpistas de procrastinar, de atrasar o processo. Mas essa aqui é a convocação do Procurador-Geral da República e dos réus para fazerem as suas alegações finais. A partir daqui, termina o prazo dado ao Procurador-Geral da República para que ele se manifestasse em 15 dias a partir de 27 de junho de 2025, 27 de junho de 2025. E aqui teve também um prazo dilatado até a efetivação dessa documentação. Então o prazo termina amanhã, né, segunda-feira, dia 14 de julho, termina o prazo para o Procurador-Geral da República fazer as suas alegações finais e pedir a condenação ou a absolvição de Jair Bolsonaro ou até mais investigações. Mas nada disso vai acontecer, só uma dessas coisas vai acontecer, e é o seguinte: aqui você vê, no último dia 30, o Moraes indeferiu um pedido para postergar as alegações finais, para atrasar as alegações finais, porque a partir do momento que o Procurador-Geral da República ler a alegação final, as alegações finais dele sobre o processo, aí o prazo vai correr muito rapidamente, porque os réus vão ter 15 dias para se manifestar. Então, eles têm até o fim deste mês de julho, tem 2 semanas para fazer as alegações finais deles. Nós vamos entrar no mês de agosto com o julgamento, já que deve ser, inclusive, marcado ao fim das alegações finais dos réus, né? O Alexandre Moraes, seguindo o ritmo que ele tem adotado, ele vai ler as alegações finais dos réus e vai marcar o julgamento. Muito bem. Aqui você tem também outra decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que não aceita que tentem provocar tumulto no processo, tentem atrasar o processo, e ele indefere o requerimento e mantém o prazo processual para apresentação das alegações finais
nos termos da decisão proferida em 27 de junho, que você viu agora há pouco. E o Alexandre de Moraes já mandou avisar, isso já veio ontem a público, ele deu um aviso através da revista Veja, que não está preocupado com a ameaça de sanções, nem do Eduardo Bolsonaro, nem do Donald Trump. Tido como algoz de Bolsonaro, o ministro do SF não está preocupado com a chamada Lei Magnitsky. E ele diz que não tem nenhuma propriedade nos Estados Unidos e que não tem menor preocupação com cartão de crédito, com nada disso, e que nada disso, nenhuma lei Magnitsky, seja lá o que for, vai impedi-lo de cumprir com o seu dever. Ele já mandou avisar para todo mundo. Assim como Lula diz que vai retalhar, sim, as tarifas do Trump. Mas o fato é que, veja só, após o tarifaço do Trump, a situação do Bolsonaro complicou muito. O Gonê finaliza o parecer por condenação e o que se está dizendo aí o que se está falando é de um parecer duríssimo. Advogados de diferentes réus que atuam no processo esperam um parecer duríssimo de Gonê e avaliam que o ex-presidente deve pegar uma pena de 20 anos. Isso são os advogados. Os aliados do Bolsonaro estão falando em 30 anos, mas as autoridades estão falando em muito mais. Veja que é uma situação bem difícil para o Bolsonaro aí, porque caso ele seja condenado por todos os crimes, as penas máximas somadas que devem ser pedidas para ele somam 40 anos de prisão. Então, o Jair Bolsonaro, ele realmente chega ao fim com a leitura dessas alegações finais do Procurador-Geral da República, que é produto de um trabalho que deve ser atribuído a ele e ao Alexandre de Moraes. Então, amanhã chegou a vez, porque com a decisão do Procurador-Geral da República, pode-se dar o Bolsonaro como réu, porque o tribunal mesmo está totalmente decidido a condená-lo. Então, a menos que o Procurador-Geral da República não fizesse essa manifestação que ele vai fazer amanhã, o Bolsonaro poderia ter alguma esperança. Mas se a partir de amanhã, ele fazendo, o Procurador-Geral da República fazendo essa denúncia, acabou para o Bolsonaro. O STF vai ratificar o pedido do PGR dentro do mês que vem. E tudo isso vai ser decidido amanhã, segunda-feira. Ele não esperou nem a terça. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.